Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, a popularização da pesquisa na região do Alto Solimões. Criado para difundir, atualizar e informar toda a sociedade da região sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre o Laboratório de Matemática Pura Aplicada e Computacional, Lamaticom. Estamos aqui com o professor Edilson de Carvalho Filho. Ele é graduado em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Física pela Universidade Federal do Amazonas e doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional. Atuante e professor de Física da Universidade do Estado do Amazonas, diretor do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, CSTB, e coordenador do Laboratório de Matemática Pura Aplicada e Computacional Lamaticom. Seja muito bem-vindo, professor Edilson de Carvalho Filho. Eu gostaria já de fazer a primeira pergunta ao senhor. Quais são as principais áreas de pesquisa e aplicação do Lamaticom? Olá, Kátia. Obrigado pelo convite. O Lamaticom é um laboratório, que atua aqui no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, ligado à UEA, e atua em diversas áreas do conhecimento. A gente desenvolve pesquisa especialmente na área de matemática pura, aplicada e computacional, que é de onde vem o nome do laboratório. Matemática pura, as pessoas que trabalham com ela vão estar focados em resolver problemas teóricos, como problemas de álgebra, problemas de geometria e análise. Aí também ajudam a desenvolver novas teorias matemáticas. No caso da matemática aplicada, a nossa proposta é usar ferramentas matemáticas, como modelagem matemática, para resolver alguns problemas do mundo real. E aí os nossos pesquisadores trabalham nas linhas de saúde, física, biologia, engenharia, economia, e eles aplicam modelos matemáticos para interpretar esses dados que vêm dessas áreas. E finalmente, a computacional, a gente está aplicando técnicas matemáticas aliadas à programação, para tentar resolver problemas. Aqui a gente está entrando mais na linha de ciência de dados. Então, a proposta é, a partir de programação científica e a partir de análise de dados, tentar resolver problemas do mundo real também. Só que sempre usando um computador, como pano de fundo. Entendido, professor. Quais são os principais projetos desenvolvidos pelo laboratório e como que eles contribuem para a pesquisa científica na região do Alto Solimões? Então, o nosso laboratório, ele reúne uma gama de pessoas, uma gama de pesquisadores, desde estudantes e professores, e a proposta é que a gente tente fornecer, elaborar projetos inovadores para tentar alavancar o conhecimento matemático nas mais diversas áreas que a gente tem, principalmente com temas voltados para a nossa região. Então, a gente desenvolve projetos de pesquisa, de ensino, de extensão. E os nossos projetos, eles visam ampliar os focos de pesquisa científica no estado do Amazonas, em particular na região do Alto Solimões. Como exemplo de aplicação de projeto, a gente tem a primeira Olimpíada de Matemática do Alto Solimões, que foi realizada esse ano. Ela foi coordenada por um professor do laboratório, que é o professor Edifran Rodrigues Pereira. E a ideia dela, a proposta, era estimular a aprendizagem de matemática e valorizar os conhecimentos matemáticos da cultura local. Foi aplicado em vários municípios da região do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Maturá e Santo Antônio do Içá. E os 80 melhores colocados da Olimpíada, eles receberam um prêmio, A gente teve uma cerimônia de premiação no auditório da universidade. E, além disso, eles vão receber um auxílio financeiro na forma de uma bolsa de estudo por um ano. Professor Edilson, quais são as metas alcançadas pelo laboratório desde a sua criação? Eu costumo dizer que uma das principais metas do laboratório que já foram alcançadas é preparar os nossos alunos, os universitários que são formados aqui no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, para que eles possam ingressar em programas de pós-graduação. Sim. E recentemente a gente teve 2 êxitos nesse sentido, que a gente teve 2 alunos, membros do laboratório, que foram aprovados em programas de pós-graduação, Uma moça que foi aprovada no mestrado na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e um rapaz que foi aprovado em um mestrado em matemática na Universidade de São Paulo, a USP. Professor Edilson, de que forma vocês preparam os alunos para essas seleções? Então, a gente prepara os alunos desenvolvendo projetos de iniciação científica, projetos de extensão também,
E recentemente a gente teve a primeira escola de verão de matemática, que foi realizada aqui no Alto Solimões, né? A proposta da escola era que a gente pudesse dar cursos avançados, né, para os alunos, para que eles se preparassem para fazer as provas de seleção desses programas de pós-graduação. E quais os resultados que podemos esperar, então, da primeira escola de verão de matemática do Lamaticon? A primeira escola, como dito anteriormente, ela foi realizada com a presença de 2 professoras renomadas no Brasil, a professora Thaís Jordão, que veio da USP de São Carlos, e a professora Heile Wagner, que veio da Universidade Federal do Paraná. Então elas deram 2 cursos avançados, né? A primeira deu um curso de análise real e a segunda deu um curso de álgebra linear. E com isso a gente espera que os nossos alunos possam se interessar pelos temas, né, para poder estudar para essas seleções que acontecem todo ano. Quais são as parcerias do laboratório, professor Edilson? Nesses 2 anos que o laboratório tem de vida, a gente já conseguiu construir algumas parcerias. Aqui eu destaco a parceria que a gente tem com o Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, né, que é coordenado pela professora doutora Tassiana Coutinho. É uma parceria que ela está muito focada na questão social e ambiental, né? Então a nossa intenção é impulsionar a produção de pesquisas com foco em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. E um outro parceiro que a gente tem do Lamaticon é o Núcleo de Pesquisa em Ciências de Dados e Otimização, que a gente chama de NUPEC. Ele também é da UFAM, mas é da UFAM de Itacoatiara, coordenado pelo professor Idelbrando Ferreira. E aí, no fim das contas, o que a gente quer com isso tudo é oferecer um suporte estatístico, né, e de tratamento de dados para que as pesquisas da nossa região, do Alto Solimões, em especial aquelas ligadas ao PACTAS e ao NUPEC, elas possam contribuir com o capital humano qualificado em matemática aplicada e computacional e que visem atuar ou que eles já atuem no meio acadêmico ou privado. Professor Edilson, obrigada pela ótima entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar o assunto capacitação de mulheres indígenas na temática de mudanças climáticas do Alto Solimões. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.